Com os comentadores Pedro Rosmaninho, também o Augusto Inácio, e temos connosco um convidado, Marco Pedroso. Seja muito bem-vindo, Marco. Ele que é treinador adjunto e trabalhou também no Benfica de 2009 a 2021. Rui Costa aqui então a admitir que há uma negociação, não disse valores, não disse sequer se estava a falar do PSG. Marco, vou começar por si. Como é que vê estas palavras do presidente do Benfica? Acredita que já é aqui uma possível preparação dos adeptos de que João Neves pode sair por um valor bastante inferior à cláusula, que é de 120 milhões? Sim, acredito que sim. Acho que foi coerente na forma como abordou o assunto, portanto é uma fase inicial, está numa fase de negociação, deve ser coerente e acho que não deve abrir muito o jogo e acho que se for avante os valores que se falam, é uma boa proposta para o clube e portanto e para o jogador também, para o atleta, também será um projeto super interessante, portanto acredito que seja bom para ambos, não é? O Marco tem trabalhado com tantos jogadores. Quando um clube como o PSG faz uma proposta em que um jogador vai ganhar muito mais do que ganha no clube onde está, é depois muito difícil, como dizia Rui Costa há alguns meses, convencer este jogador a ficar no clube. Sim, claro que sim. É lógico que depende muito da fase, portanto, da carreira que o atleta tenha, não é? É um jovem, portanto, era importante para ele dar continuidade a jogar, não é? Porque essa experiência dá-lhes outras condições, portanto, perante as adversidades e um contexto de jogar num campeonato francês, porque é muito físico, é um campeonato diferente do nosso, e essas experiências também o tornam mais resiliente. Agora, acho que há valores que são impossíveis de contrariar e, portanto, os próprios atletas têm essa ambição também e de entrarem em mercados diferentes e acho que faz todo o sentido também para o atleta pensar e ser ambicioso, não é? Não, vamos seguir. Eu estava a ouvir o Rosmaninho e estava a dizer assim, o Rosmaninho hoje está inspirado. Está bem, cortaste já bem. Desde ontem. Cortaste bem, é verdade. Espetáculo, parabéns. Mas não explanaste bem. Mas não acreditas que há isto também? Muitas vezes aquela visão não é só o talento dentro das quatro. Este vínculo afetivo realmente entre o João Neves e a massa adepta realmente foi fortalecido a partir desse momento. E acho que esta visão que os adeptos também têm, faz parte de uma ideia, de uma cultura, não é? E as pessoas têm que se adaptar também, porque a questão financeira, hoje em dia, como estava a citar o exemplo dos Jokeres, a qualquer momento estes jogadores que são idolatrados podem sair. Portanto, as pessoas têm que perceber e têm que desfrutar do momento de ter um atleta daquele potencial e daquele gabarito e começarem a adaptar. Mas o Pedro tocou ali num ponto que eu acho que é aquilo que mais salta à vista. A ligação sentimental que há entre este jogador e a massa adepta do Benfica. A gente olha para o João Neves e a gente diz assim, este incorpora aquilo que é o ideal Benfica. Isto é Benfica. Inácio, Benfica. até os adeptos dos outros clubes gostam do João Neves. Pela postura do jogador. Não, e a Rita agora tocou num ponto importante. É verdade. O João Neves é daquele tipo de jogadores que consegue consensual. É consensual. É consensual entre os clubes. É verdade, a personalidade que tem. É verdade. Isso é óbvio que é sempre difícil de ultrapassar. E o consenso é algo muito complicado. Mas isso custa mais aos adeptos do Benfica. Este jogador, o nosso menino, para eles benfiquistas, o nosso menino vai sair. E eles não gostam muito dessas coisas, mas têm que entender que o futebol é negócio, é isto mesmo. Eu posso estar muito enganado e o Marcos esteve lá dentro, possivelmente também terá uma visão se calhar mais clara, mas eu acho que, por exemplo, nem com o Gonçalo Ramos, nem inclusivamente com o João Félix, apesar de reconhecerem muito talento, houve se calhar tanta ligação afetiva como há ao João Neves. Vamos precisamente, vou pegar aí na tua deixa. Eu se calhar só me lembro, mas se calhar com o Renato Sanches havia isso. Porque é um miúdo que se calhar chegou ao Benfica com 10 ou 12 anos e viram-no crescer desde criança, tal como o João Neves, e subir a pulso. E havia muito essa ideia de o menino dos sócios. Já estás a antecipar, Pedro, aquilo que vamos ouvir a seguir é que Rui Costa falou sobre esses dois nomes que se fala que podem vir para o Benfica, João Félix e também Renato Sanches. Rui Costa assumiu que são negociações em curso e que o plantel do Benfica não está fechado. Rui Costa acabou por não ser muito claro, porque disse que os nomes são especulação, mas depois acabou por admitir que há negociações. Marco, trabalhaste com o Renato Sanches. Como é que fez este possível regresso de Renato, que teve tantas lesões, como sabemos, ao Benfica? Que jogador é que virá para o Benfica, se vier? Eu acho que o ponto fundamental é realmente o aspecto físico, não é? Como é que se encontra o Renato?
porque o resto será de uma adaptação fácil. Portanto, o Renato é um atleta super competitivo, conhece os cantos à casa, foi super acarinhado enquanto esteve no clube. Eu estive lá no primeiro dia em que ele sai da formação e o Rui Vitória deu-lhe a oportunidade de estar no treino e de pertencer àquele grupo, àquele plantel profissional. E ele, a forma como ele entra é qualquer coisa surreal, porque acaba por ter um à vontade e ser, portanto, parecia que estava naquele grupo há 10 anos, portanto, super competitivo, entrou a disputar todos os duelos, como se tratasse de vida ou de morte, portanto, os atletas, os colegas dele, ficaram estupefactos. Como é que um atleta com aquela idade entra num primeiro treino, num clube com um nível competitivo altíssimo, portanto, tinha colegas médios como o Feza, Samari, Spizzi, e ele realmente, ele quase que os atropelava. Eles até ficaram surpreendidos porque não estavam à espera daquela energia toda, daquela competitividade. Muito selvagem. Sim, e ele é isso. No treino ele realmente é um exemplo e é super competitivo. Marco, e porquê é que o Renato depois não teve aquela evolução que se esperava? Foi apenas por causa das lesões? Como é lógico, nós não estando por dentro do processo não sabemos e não temos esse conhecimento, não estando no treino, não percebemos quais são as envolvências, não é? Não sabemos qual é a relação dele com os técnicos, não sabemos realmente o tipo de contexto que encontrou num determinado clube, país. Portanto, há aqui certas condicionantes que realmente fazem um projeto andar para a frente ou não. E o caso dele, o que ficou evidente foram as lesões por onde passou. Agora, o potencial, a qualidade e a forma, a entrega dele, isso é sempre uma mais-valia em qualquer lado. Se neste momento fosses Roger Schmidt, gostavas de poder contar com o Renato Sanches? Sim, claramente, desde que me assegurassem que a condição física não iria ser realmente um ponto a debelar, porque é sempre complicado, ainda por mais numa zona onde ele joga, portanto, andar-se a defender de lesões, questões musculares e andar com a cabeça dessa forma limitada e não poder dar o máximo, não há possibilidade, não há forma. Portanto, é lógico, antecipando essa questão do aspecto físico e salvaguardando, contaria certamente com ele. O Benfica já se percebeu, tem jogadores a mais, vai ter que reduzir o seu plantel. Tem ali, principalmente na parte da frente, fala-se de Artur Cabral que vai sair, tem que ser também. Tem o Pavlidis, que parece-me que é uma boa contratação. E tem o Marcos Leonardo. E falta saber aquele menino, que parece-me a mim, pelas informações que eu já recolhi, que é um bom ponta de lança, ou pelo menos tem essas capacidades para poder evoluir muito, que é um miúdo chamado Melro. Não sei se tu conheces, Marco. Sim. Não sei se estás de acordo comigo, que tem essa potencialidade. Sim, tendo de dois e podendo trabalhar sendo uma Exato, até porque o Roger Smith normalmente só joga com um ponta de lança, por isso 2 com o menino, 3 acho que é razoável. Tem tudo a ver com o treinador, acredita ou não acredita, independentemente do buraco que vem das bancadas, isso é outra coisa. Sim. Mas o treinador tem que ter, se acredita, vai mesmo. Agora, se erras uma vez, 2 vezes, 3 vezes, calma aí, que aí já não podes também estar a enterrar a equipa, claro. Que o resultado também é importante, não é? Eu concordo aqui com o Mr. Inácio e vou só reforçar aqui uma questão. O erro faz parte da aprendizagem, não é? E se realmente não houver esta ligação do treinador a dar como se um apoio extra ao atleta e permitir que ele se desenvolva e cresça, o atleta também vai sentir isso e vai continuar a errar. Portanto, vai ter que fazer a aprendizagem, era como o Mr. Inácio estava a explicar. Portanto, ele não deve cometer o mesmo erro 2 e 3 vezes, não é? Claro. É que não faz sentido. Mas o treinador é peça fundamental para dar apoio, para o ajudar a desenvolver. Falavas, Marco, nos jovens que têm que ter oportunidades, têm que poder errar, mas, por exemplo, com a continuidade de Di Maria, há jogadores que não vão ter oportunidades. Por exemplo, estou-me a lembrar de Neres, mas outros também. Como é que um jogador do Benfica, na tua opinião, olha para esta continuidade do argentino? Só pode ver com bom agrado, porque assim, todos os grupos querem atletas de alto nível, não é? E fazem... E é construído com um pouco de misto de juventude e de experiência. E aqui a inteligência tática do Di Maria permite que os jogadores que andem no seu entorno possam crescer e se desenvolver. Agora, isto tudo obedece a um plano tático, estratégico, não é? Como é óbvio. E o Benfica, na época anterior, com
a utilização do Di Maria e do outro lado o próprio Neres em simultâneo e com dois médios, a equipa fragilizava. Portanto, ficava muito exposta e necessitava de outras características, não é? É o caso aqui, por exemplo, se falarmos aqui na situação do João Neves, na saída, numa possível saída dele, esse jogador que o vá substituir tem que ter essas características de, no fundo, perceber, ser um 8 que consiga progredir com bola e colocar o Benfica mais à frente, portanto, com chegada à área, mas ao mesmo tempo também ser um jogador que tenha capacidade em duelos defensivos, em duelos aéreos, portanto, um pouco à imagem do próprio Renato Sanches, não é? E faz todo o sentido esta transição entre os jogadores. Agora, eu acho que, basicamente, é fundamental ter bons atletas em qualquer grupo. Portanto, o Di Maria é um não problema. Eu não vejo como um problema. Vejo é que depois, no seu entorno, tem que haver, tem que ser criadas condições pelo treinador de forma que esses equilíbrios sejam feitos em função do disposicionamento, por vezes, do Di Maria, porque ele tem o último passe, tem a meia distância, tem golo, tem experiência, portanto, tem N de coisas que o colocam num plano competitivo altíssimo, não é? Portanto, é um campeão em qualquer momento e acho que as equipas só beneficiam com os jogadores, com atletas desta craveira, não é? Bem, aqui o essencial é perceber que Di Maria é que o Benfica quer na próxima época. A questão, acho que fundamental aqui é realmente, como a Rita iniciou aqui esta questão, a gestão. A gestão é fundamental. Claro. E depois perceber que tipo de atleta é que temos à frente, não é? Porque o Di Maria é um atleta de acelerações e desacelerações, sim, não é? Portanto, é desgaste rápido. Portanto, acho que temos que perceber que se calhar vai chegar aos 60 minutos e já não é o mesmo Di Maria que iniciou o jogo. Claro. Agora, e em função também da estratégia para determinado jogo ou do adversário também com que o Benfica esteja a defrontar, é fundamental perceber se o Di Maria naquele momento está a ajudar a equipa ou não está a ajudar a equipa. Se neste momento é fundamental criar aqui dar oportunidade a outro atleta também, porque o Di Maria já fez uma sequência de 3 jogos. Exato, mas e depois estamos a falar de um plantel que tem Sheldrup, Rolaiser, Tiago Gouveia, o Neres, tem o Prestes pode cair se for preciso. E é a mensagem que o treinador passa para os outros atletas. Vamos avançar para falar num ex-jogador do Benfica, Rafa Silva, que este fim de semana esteve em destaque, estreou-se a marcar pelo Besiktas com Inácio um belo golo com a parte exterior do pé. Achas que Rafa, neste momento, tem todas as condições para ser feliz no Besiktas? O Rafa é um grande jogador. Grandíssimo. É aquele que no Benfica marcava a diferença porque tinha as mudanças de velocidade. Estamos agora a ver esse golo de Rafa. Mas Rafa, é pena Rafa não ter mais capacidade de finalização com as oportunidades que às vezes que são criadas e ele não marca tantos gols como aquilo que são as oportunidades. Mas claramente que Rafa vai marcar a diferença no Besiktas, vai ser um jogador top na Turquia, como era no Benfica, convenhamos. E diria que a única coisa a expectativa que eu tenho em relação ao Rafa é que ele, se marcar golos no Besiktas como está a marcar, se começa-se a rir ou se não se ri. Porque ele no Benfica parecia que o mundo estava contra ele quando marcava golos. É uma questão de personalidade, estou um bocadinho aqui a brincar. Mas vai ser feliz. Está numa equipa que é difícil ser campeão, muito complicado ser campeão. E é possível ser... Deixa esta pergunta aqui para o Marco. É possível ser feliz assim? Estava no Benfica, que lutava por diversos títulos e vai para a Turquia, para o Besiktas. Acreditas, Marco? Sim, que é um clube bom para Rafa prosseguir a carreira? Acredito, os clubes bons depende sempre de várias condicionantes. É importante ele continuar a jogar e sentir-se feliz. Basicamente é isso. Mas acho que o Rafa tem uma personalidade distinta. É um ser diferente. Portanto, ele muitas vezes não expressa aquilo que lhe vai à alma e acho que é mal interpretado. Ele é extremamente acarinhado pelos colegas. Portanto, ele tinha uma relação muito boa no grupo e é daqueles elementos que é um agregador também. Agora, quando efetivamente tem alguma mensagem para passar, faz-o dessa forma e exprime-se dessa forma. Por vezes pode até não ser benéfico para ele, mas pronto, é a personalidade dele. Mas acho que ele vai continuar a ser agregador no Besiktas e vai fazer um bom percurso também.
Avançamos para falar no Futebol Clube do Porto. Menos 24 horas depois de ter batido o Áustria de Viena, os portistas somaram mais uma vitória, desta vez frente a uma equipa recém-promovida ao segundo escalão húngaro, o Tatabánia. Marco, como é que tens visto esta pré-época do Futebol Clube do Porto? 6 jogos, 6 vitórias com Vítor Bruno. Isso é importante. Acho que é o mais importante, acima de tudo, nesta fase inicial, né, até de carreira do próprio Vítor, dar os primeiros passos, mantendo a cultura de vitória do Porto. Não é? Isso é um ADN. Basicamente, todos os jogos em que o Porto entra é para vencer, portanto, isso sente-se pelos seus atletas. E acho que nesta fase inicial, analisando o contexto do Porto, com uma questão financeira difícil, portanto, o Vítor vai ter que olhar, acima de tudo, para muitos dos jovens da formação. Vai ter que conseguir conciliar as ideias que pretende implementar, portanto, maturá-las e passar de uma forma rápida para os atletas perceberem as suas missões táticas e perceberem realmente qual é o plano para o futuro do Futebol Clube do Porto, mas acho que tem dado minutos, portanto, tem-se visto Portos com várias caras portanto, com características, nuances diferentes, quer nas alas, com questões de jogar com médios que são mais interiores e dão características à equipa para jogar de uma determinada forma, portanto, com alas portanto, mais em amplitude, a criarem problemas aos adversários também, com um potencial enorme, como é o Galeno, como é o Gonçalo Borges, que já tinha demonstrado o seu potencial e que toda a gente acredita que poderá ser uma mais-valia no futuro. Marco, também és treinador adjunto. Como é que vês neste momento Vítor Bruno já conseguiu conquistar o plantel? Eu acredito que será sim, mais difícil quando Francisco Conceição voltar? Não vejo dessa forma. Vejo como um treinador que tem ideias, não é, próprias, e acho que a única questão é passar essas ideias e é o que tem estado a acontecer. E acredito que o futuro também possa ser risonho para ele, porque é um treinador com muita experiência, partilhou muito o balneário com o Sérgio Conceição também, portanto viveu da forma de estar e das ideias do Sérgio, também ajudou muito também no crescendo que foi o trajeto do Sérgio imaculado, não é? No Futebol Clube do Porto, e portanto o cunho dele também ficou lá, não é? Porque como adjunto faz certamente desenvolver e dar consistência a uma equipa técnica, não é? Portanto, para isso acho que é importante agora passar a ideia de que pretende para o futuro. Em termos de brincadeira, o Vítor Bruno deve dizer aos jogadores: pá, só 4 golos, a partir daí não marquem mais golos, marquem só 4. Este minuto que segue é para ti. Estiveste ligado ao Benfica, como eu disse há pouco, entre 2009 e 2021. Trabalhaste com Jorge Jesus, com Rui Vitória também, Nelson Veríssimo. Que planos neste momento é que tens para o futuro? Dizias há pouco que estavas a aguardar um projeto. Sim. Nesta fase vou dar continuidade, portanto, à minha função de adjunto, portanto, para cimentar também as minhas competências. Terminei há pouco tempo o UEFA Pro, que era uma ideia já que tinha já há muitos anos, portanto levou-me 14 anos a chegar a este momento. Portanto, no fundo é dar continuidade às competências que tenho vindo a desenvolver e de forma a encontrar uma equipa técnica que seja empática e que realmente consiga ser ambiciosa também.